Trazer uma meditação rápida aqui na palavra do Senhor. Romanos capítulo 6 e o versículo de número 23, para a glória do nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Podei-vos assentar para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. É de conhecimento de todos que foi Deus quem criou o homem. Apesar da ciência alegar algumas teorias equivocadas, nós cristãos temos certeza, convicção, não temos dúvidas nenhuma que quem criou o homem foi Deus. Deus criou o homem. E Deus criou o homem sem pecado. Deus não criou o homem pecador. Deus criou o homem sem pecado. O homem não tinha pecado. Mas, como nós também, que somos, por mais pouco conhecimento que venhamos ter da palavra de Deus, nós sabemos que o homem pecou. O homem pecou. Não foi Deus que induziu o homem a pecar. Foi o homem que transgrediu e por isso ele pecou. Mas também, se você analisar pelas Escrituras, você vai observar que desde o começo da Bíblia até o fim dela, você vai perceber que o homem está tentando se aproximar de Deus. O homem criou a religião, logo depois ali da queda, que eles foram expulsos do jardim por causa do pecado. Nós já vamos ver Caim e Abel levantando um altar para oferecer sacrifício ao Senhor. Eles vão tentar se reaproximar de Deus. O nome disso é religião. E a palavra religião, ela quer dizer religar. Religião é uma tentativa do homem em se conectar com Deus. Então o propósito principal da religião seria religar o homem a Deus. Só que neste propósito principal, a religião falhou. A religião, em vez de criar pessoas mais conectadas com Deus, criou pessoas orgulhosas de seus feitos. E então a religião, ela não conseguiu ligar o homem novamente a Deus. Mas Deus, em seu poder, em sua presciência, em sua grande sabedoria, já havia elaborado um plano para resgatar o homem do pecado mais uma vez. Glória a Deus. E hoje eu quero falar aqui sobre três coisas muito importantes: Deus, o homem e o pecado. O pecado e o homem, Deus. Deus, o homem e o pecado. Como que é a relação do pecado com o homem? O que o pecado fez com o homem? A Bíblia diz que o pecado, ele domina o homem. Agora mesmo o Benjamin estava falando ali sobre Caim e Abel. Sobre Caim e Abel. Ele estava falando ali, o irmão Elias estava brincando com ele. Quem matou quem? Quem matou Abel? Matou Caim? Caim matou Abel? Ele falou: não, Caim matou Abel. E se você ler a Bíblia no capítulo 4 de Gênesis e o versículo de número 7, antes de Caim pecar, antes de Caim cometer esse pecado, esse assassinato, como disse o Benjamin, antes dele fazer esse homicídio, esse primeiro homicídio da Bíblia, Deus falou com Caim. Deus falou assim: olha, se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. O que Deus está dizendo a Caim é o seguinte: o pecado já está batendo a porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Deus está instruindo Caim que ele deveria dominar esse desejo de matar o seu irmão. E você é mais forte que isso, Caim, você consegue. Mas só que Caim não conseguiu. Caim foi vencido por esse ódio, por essa inveja, por essa mágoa, por aquilo que aconteceu. Ele foi vencido. O pecado dominou Caim e ele cometeu uma atrocidade. Ele matou o seu próprio irmão.
Então o pecado, ele domina o homem e faz o homem fazer coisa que ele não devia fazer. O pecado domina o homem, mas não só isso. Na carta de Paulo aos Romanos, nós lemos também que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, aleluia: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço, eu não aprovo. O que eu quero, isso não faço. Mas o que aborreço, é isso que eu acabo fazendo. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Está entendendo? O pecado, ele domina o homem. Caim estava querendo assassinar o seu irmão, mas Paulo está querendo viver para Deus. Ele sempre está querendo buscar servir a Deus, mas a questão é que dentro dele existe uma natureza carnal que luta contra ele, domina ele e faz ele pecar. E o que ele quer fazer, ele não faz. Aquilo que ele reprova, ele acaba fazendo. Pecado domina o homem. O pecado também, irmão, ele traz separação. A Bíblia diz claramente no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 59, todos são conhecedores, no seu versículo de número 2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É isso que o pecado faz com o homem. O pecado domina o homem. O pecado separa o homem de Deus. Deus está pronto a ouvir. Deus está pronto a ouvir, a estender a mão. Mas o pecado faz uma parede, faz uma divisão e separa o homem de Deus. Pior que isso, o pecado, ele torna o homem escravo. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo de número 8 e versículo de número 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. O pecado escraviza o homem. O pecado é terrível. O pecado que, em vez do homem dominar, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem para dominar, ele é dominado pelo pecado e se torna escravo do pecado. Pior do que isso ainda, olha o que o pecado faz com o homem. O pecado torna o homem filho do diabo. O que é isso? O pecado torna filho do diabo. Olha, observe bem. Quem pratica o pecado é do diabo. E não vai falar isso aí para o povo aí na rua, irmão, porque senão o povo vai bater no você. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu me lembrei agora de uma história. 2 rapazes viram um pastor pregador passando e saíram gritando atrás dele, dizendo assim: pregador, ô pregador, não precisa mais pregar. Aí o pregador disse: mas por que não precisa mais pregar? Aí eles disseram: você não ficou sabendo? O diabo morreu. O diabo morreu, agora você não precisa mais pregar. Aí o pastor pegou os 2 jovens e disse: pobres órfãozinhos, ficaram sem pai, agora Jesus vai abraçar vocês. Deus os ama e os quer salvar. É triste a realidade, mas o texto está dizendo que quem pratica o pecado é filho do diabo. Olha o que o pecado faz com o homem. Domina o homem, escraviza o homem, torna o homem filho do diabo. E o pior de tudo, Romanos capítulo de número 6 e versículo 23 que nós lemos, diz que traz a morte. O salário do pecado é a morte. Quem está pecando está construindo a morte para si mesmo. Terrível, não? Pois é. E deixa totalmente fora do reino de Deus. Em 1 Coríntios capítulo de número 6
e versículo de número 9 e 10, a Bíblia diz o seguinte: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha o que o pecado faz. O pecado causa uma destruição terrível. O pecado, ele veio para destruir o homem, veio para acabar com o homem, veio para matar, destruir, lançar para longe de Deus para sempre. Lá em Apocalipse 20:15 diz que vão ser lançados no lago de fogo, morte eterna. Não tem mais chance, não tem mais como, perdeu para sempre. Isso o pecado faz com o homem. Mas olha só como que o homem natural vê o pecado. Primeira coisa que o homem faz com respeito ao pecado: o homem é ingênuo. Muitas vezes o homem é ingênuo com o pecado. Se você ler em Gênesis, na entrada do pecado no mundo, Gênesis 3 e versículo de número 6, aleluia. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Olha que ingenuidade. Deus tinha falado para esta mulher, para este homem Adão, para este casal: o dia que deste fruto comerdes, vocês vão morrer. A serpente veio e semeou uma dúvida, e disse assim: não, é que o dia que vocês comerem, vossos olhos se abrirão, e vocês serão como Deus. Olha só o texto: a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Olha que ingenuidade. Como foi ingênua de cair na conversa do diabo. E por isso o pecado entrou no mundo. Muita gente está dominada pelo pecado porque ingenuamente eles pensam que conseguem dominar. Não, eu consigo, eu sou forte, eu sou dono do meu nariz, eu faço porque eu sei o que eu estou fazendo. E quando vê, está preso, está sendo arrastado, está sendo levado. Tem gente que é tão ingênuo que acredita que não, um pouquinho não vai fazer mal, um pouquinho assim não vai fazer mal. Quando vê, meu irmão, já dominou, não tem mais controle daquilo, aquilo domina ele de um jeito que ele não consegue mais. Isso é ingenuidade. Tem gente que é tão ingênuo que ele diz: ah, mas eu nunca experimentei, eu nunca vi de perto, vou chegar mais perto para ver. Quando pega, fica grudado, irmão. Colocou a mão, fica lá amarrado. A curiosidade, diz o ditado, a curiosidade matou o gato. A curiosidade faz com que o homem se aproxime de algo que não era para se aproximar, e ali ele fique preso. Mas graças a Deus que a Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Tem gente também que se aproxima do pecado, vive no pecado por ignorância. Olha o que a Bíblia diz lá em João, capítulo de número 3, o mesmo capítulo da Bíblia que diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que deu o seu Filho unigênito, para que ninguém se perca, mas todos tenham a vida eterna. Lá no versículo de número 19, um pouquinho mais adiante, a Bíblia diz: e a condenação é esta. O versículo 17 diz: Jesus não veio para condenar o mundo, Jesus veio para salvar. Mas os homens rejeitam a Jesus, eles preferem as trevas, e a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens ignoraram a luz, porque amavam mais as trevas e permaneceram nas trevas.
não quiseram a luz, rejeitaram a luz, ignoraram a luz, preferiram as trevas. Isso é uma completa ignorância. Paulo também afirma lá em 1 Timóteo capítulo de número 1 e versículo de número 13, ele diz o seguinte: a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Ele diz: lá atrás eu fazia tudo que era errado, eu estava perseguindo o povo de Deus. Por quê? Porque eu estava na ignorância, eu não tinha a compreensão, eu não tinha entendido ainda, não havia sido revelado a mim o reino de Deus, a graça de Deus, o amor de Jesus a mim. Não havia, por isso eu vivia no pecado. Eu vou dizer uma coisa: por desconhecer, por não conhecer a grandeza do amor de Deus, muitos vivem sendo arrastados pelo pecado. Há muita gente que precisa se ouvir. É esta a essência do Evangelho. O Evangelho deve ser pregado para todas as pessoas. Por quê? Porque o iníquo, o ímpio, mesmo que você pregue 100 vezes para ele, ele vai continuar no pecado, porque ele ama as trevas, ele quer as trevas. Mas tem gente que não. Tem gente que, se alguém pregar para ele, se alguém mostrar o amor de Deus para ele, se alguém lhe disser que Jesus morreu para resolver o problema do pecado, ele vai abrir os ouvidos, a semente vai entrar no coração e ele vai ser um servo de Deus. É por isso que a igreja precisa pregar o Evangelho a todos, porque todos podem chegar a conhecimento da verdade e a salvação. Aleluia, glória a Deus. Mas é certo, meu irmão, que o pecado está dentro do homem. Porque Tiago diz o seguinte, lá no capítulo 1 e o versículo 14 e 15: cada um é tentado, olha, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Observe bem, o pecado não está lá fora, o pecado, a concupiscência está dentro do homem. É isso que está dentro dele que vai fazer ele pecar. Olha bem, depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. Tem coisas que passam na cabeça da pessoa que ela pode evitar, ela pode cortar pela raiz, porque aquilo vai gerar o pecado. Ela pode destruir já no começo, mas em vez dela cortar, ela vai dando corda, ela vai dando linha, ela vai dando espaço para o diabo, e quando ela vê, o pecado laça ela. Sabia que se você disser que vai matar alguém, o diabo vai preparar o encontro, a arma, ele vai preparar tudo para você matar. Agora, se esse sentimento de matar alguém vir dentro de você e falar: Deus me livre, está amarrado, em nome de Jesus, não vou matar não, escapa. Você tem que fugir disso, escapa disso. Mas muitos, eles ignoram isso, eles desconhecem que essa natureza dele é propensa ao pecado, é voltada a pecar, e essa ignorância o faz pecar ainda mais. Ainda existem aqueles que vivem se auto-enganando. Jesus disse: cego guiando cego. Pessoa que o orgulho é tão grande que leva ele a pecar. Ele pensa estar fazendo certo, mas ele está fazendo tudo errado. É igual lá em Apocalipse 3:17, quando Deus fala com aquele pastor, com aquele anjo daquela igreja: tu pensas que está bem, mas você está muito mal. Você está pobre, você está nu, você está precisando de salvação, você está cego. Mas Deus, Ele pode trazer misericórdia. Se tratando do mesmo assunto aqui, como o homem deve tratar o pecado? Primeira coisa que você deve fazer com respeito ao pecado: fuja. Fuja do pecado. Faça como José. José fugiu. Quando aquela mulher foi levar ele ao pecado, ele fugiu.
fuja. Você não pode vencer o pecado é mais forte que você. Fuja de toda, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo de número 6 e versículo de número 18, a Bíblia diz o seguinte: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Fuja, é o conselho da Bíblia. Fuja. A Bíblia também diz para fugir do amor ao dinheiro, lá em 1 Timóteo capítulo de número 6 e versículo de número 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se ultrapassaram a si mesmo com muitas dores. A Bíblia já está trazendo o recado. O amor ao dinheiro, não é o dinheiro que é o problema. O dinheiro não é problema, irmão. Se você tiver muito dinheiro e achar que é demais, reparte comigo. O dinheiro não é problema. O problema é o amor que você tem ao dinheiro. Esse apego ao dinheiro pode destruir a sua vida. Então fuja disso, fuja desse amor ao dinheiro. A Bíblia também diz que é para fugir de toda aparência do mal. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo de número 22. Abstende-se de toda a aparência do mal. Fuja disso, escapa. Segunda coisa que o homem deve fazer com respeito ao pecado, isso ele deve fazer. Ele deve reconhecer o pecado. Se você não reconhecer que você é pecador, você não vai ter perdão dos seus pecados. Você precisa reconhecer. Nós temos um exemplo bem claro na Bíblia. Davi pecou. Quem sabe que Davi pecou aqui? Todos sabem. Davi, um homem segundo o coração de Deus, pecou. E ele estava vivendo, tentando se esconder. Estava tentando tocar a vida para frente. Não queria contar o pecado para ninguém. Estava tentando fazer de conta que não aconteceu. Mas um dia, por amor de Deus, pela vida de Davi, Deus enviou o profeta Natã. Chegou lá e contou uma história para ele, e aquilo comoveu Davi, e Davi reagiu àquela história. Aí Natã disse para ele: Davi, este homem é você. Será que Deus já não lhe abençoou tanto para pecar contra o seu Deus? Na hora que ele ouviu essa sentença, Davi disse: eu pequei contra o Senhor, e se lançou com o rosto em terra. Ele reconheceu o seu pecado. Mas quer ver algo diferente? O Saul também pecou contra o Senhor. Foi dada uma ordem para ele e ele fez diferente. Ele não obedeceu a ordem do Senhor. Então o profeta Samuel, observe, tem profeta num, tem profeta no outro. O profeta Samuel chegou até ele e disse: olha, Deus não mandou você fazer assim, por que você fez diferente? E ele não quis ouvir a repreensão. Então Deus diz através de Samuel: o reino foi tirado de você e vai ser dado a outro. Sabe o que ele fez? Ele disse assim: não, tudo bem, só fica comigo para parecer que está tudo bem. Fica aqui do meu lado para as pessoas olharem e verem que está tudo bem. Mas já estava caído, já estava cortado. Ele não reconheceu, assim como Davi. As atitudes são diferentes. Meu irmão, se você pecar, reconheça. Se você disser que não tem pecado, diz a carta de João, você está tentando fazer Deus de mentiroso. Porque Jesus viria ao mundo se todos são pecadores. Reconheça, você não é perfeito, você precisa de Deus, você é pecador e sem a graça de Deus você está perdido. A Bíblia diz também que devemos confessar o pecado. 1 João, capítulo de número 1 e versículo de número 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe bem, tem um se no começo. Se confessarmos os nossos pecados, se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Existe, o raciocínio de João está dizendo claramente: tem um advogado junto ao Pai. Você só precisa abrir a boca, você só precisa confessar, e Ele vai perdoar o seu pecado.
Mas não é só isso. A Bíblia diz que nós devemos abandonar o pecado também. Não é só viver pecando e continuar confessando e pecando e confessando. Não, nós devemos abandonar o pecado. Provérbios 28 e o versículo de número 13. Aleluia. Provérbios capítulo de número 28 e versículo de número 13, a Bíblia diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aleluia. Não adianta confessar e continuar pecando. Precisa confessar e abandonar, deixar para trás. Assim como Jesus perdoou aquela mulher e disse: vai e não peques mais. Vai e viva diferente. A Bíblia diz em Romanos 6 que nós estamos mortos para o pecado. É assim que nós devemos viver com relação ao pecado. Não devemos ser escravos do pecado. Romanos 6 diz claramente assim, ó: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? Porque antes ele está dizendo: aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Aí ele diz: e agora então, se a graça é tão grande assim, vamos viver no pecado para que a graça ainda seja maior? Aí ele responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não vamos mais viver no pecado. Nós estamos mortos para o pecado. Agora nós estamos vivendo no amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para mim encerrar, como que Deus tratou e trata o pecado? Primeira coisa, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus tira o pecado do mundo. Primeiro, o Evangelho de João, no capítulo de número 1 e o versículo 29, Jesus vai até João, e quando ele chega, João diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus enviou Jesus para tirar o pecado do mundo. Nós acabamos de ler que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas olhe só, no mesmo capítulo, no versículo 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Observe, nos purifica de todo o pecado. Não é do pecado lá do passado. A Bíblia está dizendo que Ele nos purifica de todo o pecado. Se você está na luz como Ele na luz está, então Ele nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não endeuse o seu pecado, mas observe que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar pecado, para purificar pecado. Tem gente que acha que o pecado é tão grande que ele não tem mais jeito. Existem muitas pessoas aí no mundo pensando que não tem mais salvação, porque o pecado é grande demais. Não, o sangue de Jesus purifica todo e qualquer pecador que se aproximar dele. Só existe um pecado que não tem perdão, e a igreja sabe qual é: aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Jesus deixou bem claro: esse não tem perdão, nem aqui nesta vida e nem no porvir, nunca mais alcança misericórdia, perdão. Esse sim está perdido. Mas qualquer coisa que o homem venha cometer, desde que ele se arrependa, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não sobrou nada. Todo o pecado pode ser purificado pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz, irmão, que nós somos perdoados em Cristo. Domingo passado eu preguei aqui Efésios 1 e 7, não sei se foi passado ou retrasado,
que nós somos remidos e perdoados por causa da graça de Deus. Pela graça de Deus nós alcançamos a remissão e o perdão dos pecados. É isso que Deus faz com o pecado. Aleluia. Lá no Velho Testamento, a Bíblia vai dizer que Deus apaga os pecados completamente. No livro de Miqueias, a Bíblia diz que Deus lança lá nas profundezas do mar. Nunca mais as tuas transgressões vão te alcançar. Em Jeremias 31, versículo 34, Deus diz que não se lembra mais dos seus pecados. Não é que Deus tem uma amnésia, é que Deus não faz questão de lembrar do seu pecado. Esqueceu, não quer mais. Olha só, Jeremias, capítulo de número 31, versículo 34. Nós já vamos estar orando daqui a pouco. Aleluia. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Seus pecados foram cobertos, apagados, lançados para longe, para muito longe, e Deus não faz questão mais de se lembrar. Glória a Deus. Concluindo, nós lemos: o salário do pecado é a morte. Quem vive no pecado vive para morrer. Vai chegar a morte física e a morte eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todos são pecadores, todos os homens nascem debaixo do pecado, e se ele não se cuidar, o pecado arrasta ele, e ele não tem mais controle nem de suas vontades mais. O pecado é quem domina a sua própria vida. Mas a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E aquele que renuncia a sua vida de pecado para viver segundo o Espírito de Deus, a Bíblia diz, esse tem vida eterna. Só há dois caminhos: morte eterna, vida eterna. Para que lado você quer ir? O pecado vai produzir morte eterna, mas Jesus trouxe vida eterna. Eu cantei no começo do culto o hino 400, a propósito. Só em Jesus você tem vida eterna. Você, eu não consigo vida eterna por meus próprios méritos, por minha força, por minha capacidade, por minha justiça. A Bíblia diz que a justiça do homem é como um trapo de imundícia perante Deus. Eu vi alguém dizer que dentro do homem mais temente a Deus que possa existir nessa terra, dentro dele, lá no seu coração, ainda há faísca para criar um novo inferno. O homem é mau, ele pratica o pecado, vive no pecado, e se deixar, ele vai acabar no inferno. Mas ainda bem que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Compete a você fazer escolhas todos os dias. Vai deixar a sua natureza carnal dominar você e te levar para a morte eterna? Ou vai deixar o Espírito Santo te conduzir para um caminho de vida, e vida abundante, e vida eterna? Sabe o que a Bíblia diz em vários versículos na Bíblia? Nós não devemos mais viver como os homens naturais, os homens que estão vivendo para as trevas. Nós devemos renunciar às paixões carnais e viver de modo digno daquilo que Deus fez por nós. Efésios 4 diz: dignos da vocação em que fossem chamados. É hora de se despertar. Paulo aconselhou dizendo: já é hora de despertar, diz o sono, porque a vossa salvação está muito mais perto do que antes.
Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, nós te adoramos, ó Pai, pelo teu sacrifício. Oh Deus amoroso, Deus bondoso, nós te louvamos pela sua bondade. Sim, ó Deus, por ter nos aceitado, por ter nos escolhido e permitido que estivéssemos aqui na tua casa para te adorar. Deus, os dias são maus. Muitos, ó Pai, vivem seduzidos pelo engano, mas nós não queremos viver assim. Nós queremos viver pelo teu Espírito. Nós queremos viver para o louvor da tua glória. Sim, meu Deus, que através de nossas vidas se evidencie o poder do Evangelho. Que através de nossas vidas, o nosso cotidiano, ó Pai, nosso dia a dia, se mostre a grandeza do teu amor, o brilho da tua graça em nós. Ó Pai querido, toma nossas vidas aonde quer que estejamos. Não nos deixe cair em tentação do diabo, mas nos livra, Senhor, nos livra, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus que conhece as intenções, as armadilhas, ainda que nós não estejamos vendo, mas o Senhor contempla todas as coisas, porque a palavra do Senhor diz que Seus olhos são como chamas de fogo. Ó Deus, fala conosco, nos orienta, nos guia e nos livra para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus.